Moisés, veja que pergunta interessante. Biblicamente existe uma necessidade do ser humano ir à igreja para adorar a Deus? Ou ele pode adorar a Deus em casa mesmo, fazendo as suas orações? Veja aí que pergunta interessante, né? O ser humano, ele precisa ir à igreja para adorar a Deus? Ou ele pode adorar a Deus em casa mesmo, fazendo as suas orações? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada vários textos que vai mostrar que o ser humano, né, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa sim se reunir e ir até a igreja, ir até o templo, se reunir ali para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus e fazer também as suas orações. A palavra igreja no grego é eclésia, e eclésia no grego tem o significado de chamar para fora, ou também de assembleia, né? Reunião do povo de Deus por convocação. Então esse é o significado aí da palavra grega eclésia, né? Que é igreja. Então nós vamos ver vários textos na Bíblia que mostra que o ser humano, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa sim ir até o templo, ir até a igreja, se reunir com os demais irmãos para poder adorar ao nosso Deus. Vamos para o primeiro texto. Nós vamos ver ali em Mateus, capítulo 16 e versículo 17 ao 19, que Jesus Cristo, ele disse para o apóstolo Pedro dessa forma: sobre essa pedra, né, que no caso é o próprio Jesus, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o próprio Jesus Cristo diz que edificaria sua igreja nele mesmo, né, que é o rochedo grande e firme, porque Jesus, ele é a principal pedra de esquina. Continuando aí, ó, o segundo texto, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Note que no versículo 17, Jesus ele está se referindo à igreja, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Jesus Cristo estará no nosso meio. O terceiro texto que eu irei mostrar nesse vídeo aqui é o texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, onde Jesus ele diz: mas ficai reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós vimos mais um texto aí mostrando que nós precisamos nos reunir na presença do nosso Deus. Vamos ver aí o quarto texto, é o texto de Atos, capítulo de número 1, versículo 13 e 15, e o capítulo 2 também, o versículo 1. Ali nós vamos ver que 120 pessoas elas estavam reunidas no cenáculo. Foi quando de repente veio um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. Então nós vimos aqui que eles precisaram se reunir, 120 pessoas. Foi aí que iniciou a igreja, foi aí que Jesus Cristo ele edificou a sua igreja. Continuando aí. E o quinto texto, esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e versículo 26. O apóstolo Paulo ele disse: quando ajuntais, cada um de vós tem salmo, né, que é hino, louvores a Deus, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então o apóstolo Paulo ele disse, né, sobre ajuntar, sobre se reunir na presença de Deus. O sexto texto está em Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 1. O apóstolo Paulo ele fala sobre nós apresentar a Deus um culto racional. E no versículo 4 e 5 ele fala que nós somos muitos membros, né? Mas um só corpo em Cristo Jesus. Então ele fala sobre, o apóstolo Paulo ele fala sobre apresentar a Deus em um culto racional. O sétimo texto está lá em Colossenses, capítulo de número 1, e versículo de número 24. Lá diz assim, que a igreja é o corpo de Cristo. O oitavo texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24. Lá diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E no versículo 33 diz assim: quando vos ajuntais para comer. Então, mais uma vez, nós vimos aqui nesse texto
de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e versículo 33, mostrando a necessidade de se ajuntar, né? E também participar do corpo e do sangue do Senhor. E o nono texto aí, o último texto que eu quero apresentar aos amados ouvintes, está lá em João capítulo 6, versículo 53, onde Jesus ele disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis vida. Ou no caso aqui, a vida eterna, né? Então Jesus ele deixou claramente que aquele que não se reunir, né, para participar do corpo e do sangue dele, que é a Santa Ceia, não tereis vida, ou seja, não terá a vida eterna. Então se faz necessário, além de se reunir para apresentar a Deus um culto racional, né, a prestar ao nosso Deus louvores, adoração, orações, súplicas, reunidos ali no templo, nós também precisamos nos reunir para participar do corpo e do sangue do Senhor, que é o culto da Santa Ceia. Amém? No alvo de perguntas bíblicas, versículos polêmicos, notícias apologéticas, debates, pregações. Canal Assembleiano Apologista.